No Brasil do século XIX, confiar demais podia ser mais perigoso do que empunhar um chicote. Nesta história, um coronel respeitado do Vale do Paraíba comete um erro que não nasce da crueldade, mas da arrogância silenciosa de quem acredita controlar tudo ao seu redor. Ao entregar segredos, poder e decisões a uma mucama que observava mais do que falava, ele não percebeu que estava assinando a própria ruína. O que parecia lealdade absoluta escondia memórias feridas e uma verdade capaz de destruir um nome construído em décadas. Em 1862, no coração do Vale do Paraíba, o nome do coronel Bento Álvares de Noronha era pronunciado com respeito quase religioso. Dono de 3 fazendas de café, deputado provincial por 2 mandatos e comendador da Ordem da Rosa, Bento era visto como exemplo de honra, firmeza e progresso. Diferente de outros senhores, dizia-se que jamais levantara a mão contra um escravizado e que mantinha a ordem mais pela palavra do que pelo castigo. Sua casa grande, um sobrado de linhas sóbrias e varanda extensa, era ponto de encontro de políticos, padres e comerciantes influentes. Tudo em sua vida parecia calculado para transmitir estabilidade e controle absoluto. Viúvo havia 7 anos, Bento perdera a esposa no parto do único filho, que também não sobrevivera. Desde então, fechara-se para novos afetos, dedicando-se integralmente à administração de suas terras e à construção de uma reputação inabalável. A Casa Grande funcionava como um relógio silencioso, onde cada escravizado conhecia seu lugar, suas horas e seus limites. E no centro dessa engrenagem estava Maria das Dores, a mucama pessoal do coronel. Maria chegara à fazenda ainda menina, comprada junto com a mãe em um lote comum. Crescera observando, ouvindo e aprendendo a se tornar invisível. Aos 30 anos, era responsável pelo quarto, pelas roupas, pela alimentação e pela correspondência pessoal do coronel. Era ela quem organizava documentos, separava contas, levava recados e, muitas vezes, ouvia conversas que não deveriam chegar a ouvidos escravizados. Bento confiava nela, como não confiava em nenhum outro ser humano. Essa confiança não nascera do afeto, mas da convicção de superioridade. Para o coronel, Maria era eficiente porque não tinha ambição, submissa porque não tinha escolha, leal porque dependia dele para tudo. Em sua lógica, isso a tornava incapaz de traição. Por isso, quando passou a viajar com mais frequência ao Rio de Janeiro, foi a Maria que entregou as chaves do cofre, os livros de registro e a supervisão da Casa Grande na sua ausência. Os vizinhos estranhavam. Alguns alertavam em tom de piada ou crítica velada. Confiança demais enfraquece o comando, diziam. Bento apenas sorria, certo de que seu poder não poderia ser ameaçado por alguém que, aos olhos da lei, era sua propriedade. Não percebia que, ao longo de décadas, Maria aprendera não apenas a servir, mas a compreender a mente dos senhores, suas fraquezas, seus pecados e, principalmente, seus segredos. Naquele ano, porém, algo começou a mudar. Pequenos boatos surgiram na vila próxima, comentários sussurrados após a missa, olhares prolongados quando o coronel passava a cavalo. Nada concreto, nada que manchasse diretamente seu nome, mas suficientes para causar um incômodo raro em um homem acostumado à admiração. Bento não desconfiou de Maria. Pelo contrário, aproximou-se ainda mais dela, compartilhando preocupações, decisões políticas e até confidências que jamais deveria ter feito. Sem saber, o coronel estava entregando à única pessoa que conhecia todas as faces de sua vida as peças necessárias para sua queda. E Maria, silenciosa como sempre, continuava observando, esperando e calculando, porque confiança, quando depositada no lugar errado, não constrói lealdade, constrói poder. Maria das Dores aprendera cedo que sobreviver não era apenas obedecer, mas compreender. Desde menina ouvira conversas que não eram destinadas a ela, absorvendo cada palavra como quem junta migalhas para não morrer de fome. Na Casa Grande do coronel Bento, silêncio sempre foi moeda valiosa. Quem sabia ouvir, vivia mais. Quem falava demais, desaparecia. Maria tornou-se especialista em existir sem ser notada, mas nunca em esquecer o que via ou escutava. Com o passar dos anos, ela passou a conhecer a rotina do coronel melhor do que qualquer administrador.
Sabia os horários das viagens, os valores guardados no cofre, os nomes riscados e acrescentados nos livros de contas. Foi ela quem testemunhou visitas feitas à noite, entradas pelos fundos, acordos firmados longe dos salões públicos. Bento não percebia que, ao confiar documentos e chaves, estava entregando mais do que tarefas. Estava entregando provas. Maria não nutria ódio imediato. O que existia nela era algo mais frio e mais perigoso. Memória. Lembrava-se da mãe vendida para outra fazenda quando tinha apenas 12 anos. Lembrava-se de promessas feitas e nunca cumpridas. Lembrava-se de noites chorando em silêncio, enquanto aprendia que justiça não existia para pessoas como ela. O coronel não era o pior dos homens, mas também nunca fora o melhor. Para Maria isso bastava. A confiança de Bento cresceu quando percebeu que nada saía do lugar sem sua autorização e que Maria executava tudo com precisão quase assustadora. Passou a pedir conselhos disfarçados de ordens. Comentava disputas políticas, falava de adversários, reclamava de alianças frágeis. Em certos momentos, esquecia-se de que falava com uma escravizada. Via nela apenas uma extensão de sua vontade. Um erro comum entre homens acostumados a mandar. Foi durante uma dessas conversas, numa tarde abafada de verão, que Bento revelou mais do que devia. Falou de um empréstimo ilegal feito anos antes, de documentos falsificados para garantir terras vizinhas, de um acordo silencioso que envolvia um juiz local. Maria servia o café, os olhos baixos, as mãos firmes. Cada palavra ficava guardada, não como vingança imediata, mas como possibilidade futura. Na vila, os boatos aumentavam. Um comerciante falido mencionara dívidas antigas. Um padre comentara irregularidades em registros de batismo ligados às propriedades do coronel. Nada ainda era claro, mas a aura de intocável começava a rachar. Bento sentia o desconforto, mas atribuía tudo à inveja. Nunca lhe passou pela cabeça que o perigo dormia sob o mesmo teto. Acordava antes dele e organizava seus papéis. Maria começou a fazer algo novo: copiar. Sempre que tinha acesso aos livros, memorizava números, nomes e datas. Às vezes escrevia em pedaços de papel que escondia entre tábuas soltas do assoalho do quarto das escravas. Outras vezes, apenas repetia mentalmente como oração silenciosa. Ela não sabia ainda o que faria com aquilo. Sabia apenas que, pela primeira vez, não estava completamente indefesa. O erro do coronel não foi confiar em Maria por achar que ela era boa. Foi confiar porque acreditava que ela nunca teria meios de reagir. E quando um homem confunde silêncio com submissão, costuma descobrir tarde demais que estava apenas sendo observado. A primeira rachadura visível na reputação do coronel Bento Álvares surgiu de forma quase imperceptível, como um risco fino em porcelana cara. Um antigo parceiro comercial apareceu morto em circunstâncias estranhas, deixando para trás uma contabilidade confusa e dívidas que lentamente começaram a apontar para a fazenda do coronel. Nada era oficialmente atribuído a ele, mas seu nome passou a circular com mais frequência em conversas sussurradas. Bento reagiu como sempre reagira a qualquer ameaça, com desprezo silencioso. Enquanto isso, Maria observava cada movimento. Notou o nervosismo discreto, as cartas queimadas na lareira, as visitas canceladas de última hora. O homem seguro começou a andar pela casa à noite, passos pesados ecoando nos corredores. Em uma dessas madrugadas, chamou Maria para organizar documentos urgentes. Queria tudo em ordem antes de uma inspeção inesperada. Confiava que ela faria exatamente o que mandasse. E fez. Mas não apenas isso. Entre registros e papéis, Maria encontrou algo diferente. Uma carta antiga, escrita pela esposa falecida do coronel, mencionando um filho que não morrera no parto, como Bento sempre afirmara. A criança fora entregue, ainda viva, a outra família para evitar um escândalo envolvendo a origem do menino. Aquela carta mudava tudo. Não apenas revelava uma mentira pública, mas desmontava a imagem do viúvo trágico que sustentava parte do respeito social de Bento. Maria guardou a carta, não por impulso, mas por instinto. Naquele momento, compreendeu que o nome do coronel era sustentado por versões cuidadosamente construídas, e versões, quando confrontadas com provas, desmoronam. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Um funcionário da província apareceu na fazenda,
Examinou registros, fez perguntas. Bento respondeu com firmeza, mas suava. A segurança começava a ceder. Foi então que cometeu outro erro. Pediu a Maria que levasse documentos até a vila vizinha para um tabelião conhecido. Não desconfiou quando ela demorou mais do que o previsto. Durante aquelas horas, Maria fez algo que nunca ousara. Mostrou parte dos papéis a um homem livre, um ex-escravizado que agora trabalhava como escrivão informal. Não revelou tudo, apenas o suficiente para confirmar que havia irregularidades graves. A partir daquele dia, os rumores ganharam forma. Um pedido de investigação começou a circular discretamente. Bento percebeu a mudança no tratamento. Menos convites, menos sorrisos. O homem que sempre fora recebido com reverência, agora era observado com cautela. Em casa, descarregava sua frustração em ordens ríspidas, tentando reafirmar uma autoridade que escorria por entre os dedos. Maria continuava servindo, silenciosa, mas algo nela mudara. Pela primeira vez, sabia que o coronel precisava dela mais do que ela precisava dele. Não era mais apenas confiança, era dependência. E dependência, quando invertida, transforma poder em fraqueza. O nome de Bento ainda estava de pé, mas os alicerces já haviam sido atingidos, e a queda, quando viesse, não seria rápida, seria lenta, pública e irreversível. O coronel Bento percebeu tarde demais que sua autoridade já não produzia o mesmo efeito. Ordens antes obedecidas de imediato passaram a ser cumpridas com atraso calculado. Pequenos erros surgiam onde antes reinava precisão. Ele culpava o cansaço dos escravizados, a instabilidade do tempo, o azar. Jamais considerou que o centro de comando da Casa Grande estava silenciosamente fora de suas mãos. Maria continuava a agir com a mesma postura submissa, mas agora cada gesto era escolha, não hábito. A investigação informal avançava sem anúncios oficiais. Um juiz da comarca pediu cópias de registros antigos. Um tabelião recusou-se a autenticar certos documentos. Bento sentiu o cerco se fechar e, tomado por um medo que jamais admitiria em voz alta, passou a esconder informações até mesmo de seus aliados. Paradoxalmente, revelava tudo a Maria. Ela organizava, separava, guardava e memorizava. O coronel falava demais quando acreditava estar seguro. Numa noite chuvosa, após receber uma carta ameaçadora de um antigo sócio, Bento bebeu além do habitual. Chamou Maria para o escritório, pediu que ficasse enquanto desabafava. Falou de traições, de acordos quebrados, de dinheiro desviado para garantir influência política. Confessou crimes como quem confessa pecados a um padre invisível. Maria ouviu em silêncio, oferecendo apenas presença. Aquela noite selou o destino do coronel. Dias depois, documentos começaram a surgir em mãos erradas. Não todos, apenas os suficientes para provocar escândalo controlado. Um artigo anônimo circulou na vila, questionando a origem de certas terras do coronel. Um panfleto mencionou o filho desaparecido. Nada citava fontes, nada apontava culpados, mas tudo era verdadeiro. Bento ficou furioso. Procurou culpados entre administradores, capatazes, vizinhos. Nunca suspeitou da mulher que lhe servia o café todas as manhãs. A tensão dentro da Casa Grande tornou-se sufocante. Escravizados cochichavam. Visitas rarearam. Bento passou a dormir com documentos ao alcance das mãos, como se papéis pudessem defendê-lo. Maria, por sua vez, começou a preparar sua saída silenciosa. Guardava provas em locais distintos, entregava cópias a pessoas diferentes. Aprendera que poder concentrado é frágil. Espalhado, torna-se invencível. O golpe final começou a se desenhar quando uma denúncia formal foi protocolada na capital. O nome de Bento Álvares de Noronha apareceu pela primeira vez em um documento oficial como investigado. A notícia chegou à fazenda como um trovão seco. O coronel tentou agir, subornar, negociar. Descobriu que já não tinha as mesmas portas abertas. Sua imagem estava manchada. E mancha naquele mundo não se lavava. Foi então que Bento confrontou Maria. Acusou-a de negligência, de incompetência, de ingratidão. Ela ouviu tudo sem negar, sem confessar. Apenas baixou os olhos como sempre fizera. O coronel, tomado pela própria arrogância, dispensou-a do aposento. Não percebeu que naquele momento perdia o último controle que ainda acreditava ter. A armadilha estava fechada. E ele mesmo havia construído cada parte dela. A notícia da investigação
espalhou-se com velocidade incomum para uma região acostumada à lentidão da justiça. O nome do coronel Bento Álvares de Noronha passou a ser pronunciado com cautela, quase sempre seguido de silêncio constrangedor. Homens que antes disputavam um lugar à sua mesa, agora atravessavam a rua ao vê-lo se aproximar. O prestígio construído em décadas começava a se desfazer não por uma acusação direta, mas pela dúvida. E naquele mundo, a dúvida já era condenação. Bento tentou reagir como sempre fizera, usando influência. Escreveu cartas, enviou emissários, prometeu favores. Descobriu, com espanto, que muitos dos que lhe deviam algo estavam ocupados demais para recebê-lo. Outros alegavam prudência. A palavra investigado pesava mais do que qualquer comenda pendurada no peito. Pela primeira vez, o coronel sentiu o isolamento real, aquele que não se combate com dinheiro nem ordens. Dentro da fazenda, a produção caiu. Comerciantes passaram a pagar menos pelo café, alegando riscos futuros. Um capataz pediu demissão. Outro desapareceu levando parte da arrecadação. A autoridade de Bento, antes suficiente para manter tudo sob controle, parecia dissolver-se no ar. Ele gritava mais, ameaçava mais, mas era tarde. O respeito não respondia mais à força da voz. Maria observava tudo de longe, não interferia, não provocava, apenas continuava cumprindo suas tarefas, agora limitada a funções menores após o confronto. Ainda assim, sabia que suas ações já haviam ultrapassado o ponto de retorno. As provas estavam espalhadas, as histórias circulavam, os documentos não voltariam para as gavetas. O nome do coronel estava em queda livre e ninguém mais conseguiria segurá-lo. O golpe mais duro veio quando Bento foi oficialmente afastado de seu cargo político até o fim das apurações. A decisão, lida em voz alta por um mensageiro da província, ecoou pela sala como sentença. O coronel manteve a postura rígida, mas por dentro algo se partiu. Não era apenas o poder que lhe escapava, era a identidade. Sem o título, sem o respeito público, quem ele era? Naquela noite, Bento não dormiu. Caminhou pela casa grande e vazia, tocando móveis, quadros, lembranças. Tudo parecia testemunha silenciosa de sua queda. Pensou em fugir, vender terras, recomeçar longe. Mas sabia que não havia lugar onde o passado não o alcançasse. O erro não fora apenas confiar demais, fora acreditar que jamais seria questionado. Enquanto isso, Maria preparava-se para desaparecer. Com ajuda discreta, conseguiu abrigo fora da fazenda. Não buscava glória nem vingança ruidosa. Buscava algo mais raro, controle sobre o próprio destino. O nome do coronel ainda não estava completamente destruído, mas já não lhe pertencia. Agora era assunto público. E quando um nome vira história contada por outros, deixa de ser defesa e se transforma em peso. Com o afastamento oficial, o coronel Bento Álvares de Noronha passou a viver como um espectro dentro da própria Casa Grande. Os salões antes ocupados por risos, negociações e bajulações, agora ecoavam apenas o som de seus passos solitários. Os espelhos, que antes refletiam um homem poderoso e respeitado, tornaram-se incômodos. Bento evitava encará-los. Não porque via um velho, mas porque já não reconhecia a autoridade que sustentara sua vida inteira. As cartas que antes chegavam diariamente cessaram quase por completo. Algumas poucas vinham carregadas de formalidade excessiva, como se quem escrevesse quisesse deixar claro o distanciamento. Antigos aliados fingiam surpresa, diziam-se enganados, juravam ignorância. Bento compreendeu com amargura que respeito comprado dura apenas enquanto o preço compensa. Quando o risco surge, a lealdade evapora. Na vila, seu nome passou a ser citado como advertência. Pais aconselhavam filhos a não se aproximarem. Comerciantes evitavam contratos longos. A figura do coronel, antes símbolo de estabilidade, tornara-se sinônimo de incerteza. Ele tentou reagir comparecendo à missa dominical, caminhando pela praça, mantendo a postura altiva, mas os olhares haviam mudado. Não havia mais reverência, apenas curiosidade e julgamento. Maria já não estava na fazenda. Sua ausência foi notada tarde demais. Bento percebeu o vazio apenas quando precisou de algo simples e ninguém soube onde encontrar. Pela primeira vez, pensou nela não como ferramenta, mas como falta. Uma sensação incômoda começou a crescer, a de que fora superado sem perceber. Não por força, mas por paciência.
não por confronto, mas por observação. Os dias tornaram-se repetitivos. Bento relia documentos, revisava decisões passadas, tentando identificar o momento exato em que perdera o controle. Nunca chegava à mesma conclusão. Orgulho o impedia de admitir o erro essencial, subestimar quem julgava incapaz. Acreditara que poder era algo fixo, imutável. Descobria agora que poder é relação, e a relação havia se invertido. Em uma tarde abafada, recebeu a notificação final. Seria formalmente julgado por fraude documental e abuso de influência. Não havia mais espaço para acordos silenciosos. O nome que levara décadas para ser construído agora seria lido em voz alta em um tribunal. Bento sentiu um peso físico no peito. Não medo da punição, mas da exposição. Ser visto como realmente era, sem versões, sem narrativas controladas. Sozinho, sentado à mesa onde tantas decisões foram tomadas, o coronel entendeu tarde demais que confiança não é cega por natureza. Ela cega apenas quem acredita que jamais será confrontado. E naquele momento, sem espelhos, sem aliados e sem Maria, Bento Álvares de Noronha finalmente se viu, não como coronel, apenas como homem. O dia do julgamento chegou envolto em expectativa silenciosa. Não houve multidões nem alarde oficial, mas toda a região sabia o que estava em jogo. Não era apenas a condenação de um homem, e sim o desmoronamento simbólico de uma figura que durante décadas representara poder, ordem e prestígio. Quando o nome de Bento Álvares de Noronha foi chamado no tribunal, o som ecoou diferente. Já não carregava peso, soava quase comum. Bento entrou com postura rígida, vestindo seu melhor terno, como se a aparência ainda pudesse sustentar algo. Evitou olhar diretamente para as pessoas presentes. Sabia que muitos ali haviam se beneficiado de seus favores no passado. Agora, fingiam distância. O promotor iniciou a leitura das acusações com voz firme. Fraude em registros de terras, falsificação de documentos, uso indevido de influência política. Cada palavra era acompanhada por provas cuidadosamente organizadas. Documentos surgiam um após o outro. Datas, assinaturas, cartas antigas. Bento reconhecia tudo. Lembrava-se de cada decisão, de cada acordo feito sob a certeza de impunidade. O que o desconcertava não era o conteúdo, mas a forma. Tudo estava alinhado, claro, impossível de negar. Alguém organizara aquilo com extremo cuidado. Alguém que conhecia profundamente sua vida. O nome de Maria não foi citado. Não precisava ser. A defesa tentou argumentar perseguição política, inveja, rivalidades antigas. O discurso soou vazio. O juiz ouvia em silêncio, já convencido pela materialidade dos fatos. Bento sentiu algo que nunca experimentara: irrelevância. Sua palavra, antes suficiente para encerrar debates, agora precisava de provas que não possuía. Pela primeira vez era apenas mais um homem respondendo por seus atos. Quando a sentença foi lida, não houve surpresa. Perda de títulos, confisco parcial de bens, condenação moral pública. A pena em si foi menor do que o impacto simbólico. O nome Bento Álvares de Noronha foi oficialmente associado à fraude. Aquilo ficaria nos registros, nos livros, na memória coletiva. Não importava mais o que fizesse depois. O erro estava gravado. Ao sair do tribunal, Bento percebeu que ninguém o seguia com os olhos. Não era ódio, era indiferença. O tipo mais cruel de punição para alguém que vivera da admiração alheia. Caminhou sozinho pela rua de pedras, sentindo o peso de cada passo. Pensou em Maria. Não com raiva, mas com uma espécie de reconhecimento tardio. Ela não gritara, não enfrentara, não pedira nada. Apenas usara o que lhe fora dado. Os anos seguintes foram silenciosos, quase invisíveis. Bento Álvares de Noronha deixou a cidade grande e retornou à antiga propriedade familiar, agora reduzida, parcial e cuidadosamente vigiada pelo poder judiciário local. As árvores do jardim pareciam crescer mais lentas, como se refletissem o próprio peso do tempo e da memória. Bento caminhava entre elas, lembrando de cada decisão precipitada, cada contrato assinado sem cautela, cada conselho ignorado. A vida que restava era menos sobre luxo e mais sobre sobrevivência emocional. Maria, por sua vez, desapareceu dos registros formais, mas sua influência persistiu como sombra sobre cada escolha de Bento.
nunca retornou à propriedade. Alguns diziam que fora embora para nunca mais voltar. Outros acreditavam que se mudara para uma fazenda distante, longe de intrigas e observações alheias. Para Bento, ela se tornou a metáfora viva do que acontecera. Confiança mal colocada, poder subestimado e a fragilidade de quem se acha invencível. Ele a lembrava diariamente, não com rancor, mas com a consciência dolorosa do erro que cometera. Os vizinhos e antigos aliados trataram Bento com cautela. Ninguém mais ousava confiar plenamente nele. Reuniões eram breves, olhares frios substituíam risadas e gestos amigáveis. Os negócios, antes conduzidos com autoridade incontestável, agora exigiam documentação rigorosa, testemunhas e até supervisão de terceiros. Cada gesto seu era questionado, cada decisão acompanhada de perto. A cidade inteira aprendia, através do desastre de um só homem, que a confiança cega podia custar não apenas dinheiro, mas reputação. Dentro da própria casa, Bento reorganizou os cômodos, transformando o antigo escritório em biblioteca silenciosa. Livros antigos, manuscritos e documentos cuidadosamente catalogados ocupavam prateleiras recém-pintadas. Ali, passava horas sozinho, estudando códigos, leis e histórias de outros homens que, como ele, haviam sido derrubados pelo próprio descuido. Era uma rotina de penitência e aprendizado constante, um modo de remediar simbolicamente os erros do passado. A memória de Maria era omnipresente. Cada página lida lembrava-o da única pessoa que havia desafiado sua autoridade sem um gesto de agressão, apenas com inteligência e paciência. Apesar do isolamento e da desconfiança geral, Bento encontrou pequenas reconciliações. Alguns poucos funcionários antigos permaneceram fiéis, não por amor ao poder, mas por respeito a quem admitia erros e tentava repará-los. Ele começou a pagar dívidas antigas, corrigir contratos fraudulentos que haviam sido assinados por confiança excessiva e restaurar registros históricos da propriedade. Cada ação não devolvia sua honra perdida, mas mitigava o peso de sua culpa, tornando sua vida útil, ainda que discreta. Os relatos sobre Maria tornaram-se quase lendários. Em reuniões discretas de fazendeiros, seu nome aparecia como exemplo de astúcia e poder oculto. Aquela mucama, que havia sido subestimada, transformara-se em símbolo de inteligência e independência. Lembrança constante de que ninguém, mesmo um coronel poderoso, estava acima das consequências de confiar cegamente. E Bento sabia disso, em cada pensamento, em cada gesto cauteloso. Ele havia aprendido tarde demais, mas aprendido de fato. Quando Bento morreu, aos 78 anos, não houve grandes funerais. Poucos compareceram, e a cidade mencionou seu nome com uma mistura de pena e cautela. Mas dentro da propriedade, seu legado era outro. Mesas organizadas, registros revisados, funcionários respeitados. A lição que ele carregava, silenciosa e amarga, era transmitida apenas por quem conhecera sua história de queda e aprendizado. Nenhum filho herdou sua autoridade intacta. Nenhum amigo se atreveu a confiar plenamente. Mas a memória de Maria, da mucama que desafiara um coronel, permaneceu eterna, gravada na história da região. No fim, o que Bento deixou não foi riqueza, nem prestígio, mas a lição definitiva. A confiança mal colocada, sem critério e atenção, pode destruir anos de esforço, poder e reputação. E a verdadeira força, muitas vezes, reside naquelas pessoas subestimadas, aparentemente invisíveis, mas que com inteligência e coragem alteram destinos. A história do coronel que confiou demais na mucama tornou-se um aviso. Nenhum título, riqueza ou influência garante invulnerabilidade. O respeito deve ser conquistado, a confiança concedida com cuidado e as consequências jamais ignoradas. Uma lição que ecoaria muito depois de sua morte, através de gerações que estudariam suas escolhas e o erro que destruiu seu nome. Naquele dia, Bento compreendeu que seu nome não lhe pertencia mais. Tornara-se exemplo, advertência, história contada em tom baixo. E tudo começara com confiança excessiva e desprezo silencioso. O julgamento não fora apenas legal, fora definitivo.
do Paraíba, em 1862, um coronel mandava em terras, em homens e leis, casa grande cheia de nome, poder e oração. Mas quem ouvia tudo em silêncio era quem servia o café na mão. Maria das Dores não falava, só sabia escutar. Chaves, livros e segredos ele resolveu confiar. Achou que silêncio era medo, achou que mando era lei. Não viu que quem aprende calado um dia aprende a ser rei. Confiança demais vira faca nas costas. Quem manda demais esquece quem escuta. O poder muda de mão sem fazer barulho, e o silêncio também sabe lutar. Documentos falsos, terras roubadas, um filho escondido. Cada segredo contado virava destino escrito, enquanto o nome do coronel começava a cair. Maria juntava a verdade, esperando o tempo agir. Veio o rumor, veio a dúvida, veio o papel carimbado. O respeito virou distância, o poder foi negado. No tribunal seu nome soou como outro qualquer, e tudo que era certeza virou pó sob seus pés. Confiança demais vira faca nas costas. Quem manda demais esquece quem escuta. O poder muda de mão sem fazer barulho, e o silêncio também sabe lutar. Ela não gritou, não pediu perdão, só usou a memória como arma na mão. Ele ficou com a casa, mas perdeu o nome. Ela levou o futuro e sumiu como um vulto na noite. Velho sozinho, sem título ou voz, aprendeu tarde demais o peso do nós. Porque quem se acha dono do destino e da fé nunca percebe quando a queda vem de pé. Confiança demais não compra lealdade. Respeito não nasce da posição. No século da força e da chibata, foi o silêncio que fez a revolução.